fácil você ser herói sendo o Hércules, sendo o Aquiles, tá certo? Sendo o Ulisses. Pô, você já é o mais forte, você já é o mais inteligente. É só você respirar que você já é herói. Salve, leitores! Estou aqui num lugar muito especial, a casa onde nasceu Guimarães Rosa, em Cordisburgo. Ele viveu até os 9 anos aqui e hoje essa casa é transformada em museu. E vou conversar um pouquinho com você aí a respeito desse grande escritor da nossa literatura. Todos sabem que o Guimarães Rosa pertence à terceira geração modernista, a geração de 45, juntamente com Clarice Lispector e também o João Cabral de Melo Neto. Eu escolhi esse espaço da casa por ser altamente simbólico, porque aqui na venda do pai do Guimarães Rosa, que se chamava olha que nome, gente, Florduardo, já tem um nome aí totalmente literário, poético, e também da dona Francisca, dona Chiquitita, e aqui na casa funcionava uma venda, tá certo? Então, aqui nesse espaço, o Guimarães Rosa teve contato tanto com as primeiras letras, ele já começou a aprender francês, segundo ele, com 6 anos de idade, dentro de casa, mas também teve contato com o saber popular, com os causos e histórias que os fregueses, que os vaqueiros contavam aqui ao redor desse balcão. E por isso que eu escolhi fazer o vídeo daqui, porque o Guimarães Rosa é exatamente essa síntese improvável. Na verdade, uma síntese que poderia ser muito bem incorporada, de maneira muito mais simples, de maneira muito mais comum, mas não, né? Ele vai amalgamar, ele vai fundir, por exemplo, a ciência e a religiosidade. O Guimarães Rosa era um médico formado, exerceu a medicina e que também era um homem místico. Então nós temos aí o amálgama, a fusão, a síntese de um cientista místico, um cientista dotado de grande religiosidade. Outra síntese que o Guimarães Rosa vai fazer, essa síntese improvável, mas que nós julgamos que poderia ser muito mais comum, é a síntese entre o homem culto, erudito, diplomata, que viajou por vários países do mundo, inclusive na Alemanha da Segunda Guerra, em que ele e sua futura esposa Araci ajudaram muitos judeus a conseguirem visto de saída da Alemanha para vir para o Brasil. Mas enfim, esse cara, esse diplomata, um homem cosmopolita, que também era vaqueiro, que também gostava de voltar para o Brasil e viajar com os vaqueiros aqui de Minas Gerais, colocando gibão, chapéu, subindo na sela, tomando café de chaleira, comendo carne feita em fogo de chão, carne seca e assim por diante. Então essa segunda fusão, síntese, que é esse diplomata e ao mesmo tempo vaqueiro, tá certo? E isso vai se refletir na sua obra. Por quê? Porque Guimarães Rosa, ele é conhecido como o escritor que vai criar uma obra no sertão mineiro universalizado. Ou seja, o espaço do Guimarães Rosa é um espaço regional, é o sertão aqui de Minas Gerais, da sua Cordisburgo, Natal e arredores. Mas as temáticas são temáticas universais, certo? Temáticas como o destino lá em Grande Sertão Veredas, a redenção em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, a luta entre o bem e o mal, em variados contos. E, portanto, é esse autor que ambienta as histórias na região específica do sertão mineiro, mas com essa pegada universalista, sertão mineiro universalizado. E uma outra coisa também que é fusão, muito bem urdida, muito bem realizada na obra de Guimarães, é misturar fala erudita do poliglota, que era Guimarães Rosa, com a linguagem do sertão, do sertanejo, dos vaqueiros. E nessa interseção faz-se essa linguagem tão original, tão cheia de neologismos, de criações vocabulares, e que é erro em dizer... o Guimarães Rosa, ele reproduz a fala do sertanejo de Minas Gerais. Como se ele simplesmente colocasse um gravador e fizesse um Ctrl-C, Ctrl-V dessa linguagem. Não,
ele se apropria dessa linguagem, mas ele vai fundir essa linguagem com os elementos de outras línguas, né, de outros matizes de registro, inclusive a língua culta do Brasil, tá certo? Vou dar como exemplo o primeiro livro dele, Sagarana. Sagarana é um neologismo, né? Saga vem do alemão, quer dizer história de heróis. Irana é um sufixo do tupi-guarani, que quer dizer a maneira de. Né? Então já começamos aí essa fusão entre o alemão erudito, da filosofia, né, dos grandes filósofos alemães, com o nosso tupi aqui. E traduzindo mais ou menos, Sagarana seria então a história dos heróis à maneira do sertão mineiro, à maneira do interior. Rana quer dizer isso, a maneira local, a maneira do interior. Então, essa criação vocabular de Sagarana, né, dessa palavra já embrionariamente, numa célula pequena, o que vai ser toda a literatura, toda a linguagem rosiana. Seguindo aqui meu roteirinho, você tem como grande temática do Guimarães Rosa, se essa síntese improvável do diplomata vaqueiro, do cientista místico, uma outra coisa improvável são os heróis do Guimarães Rosa, tá certo? Quem são os heróis do Guimarães Rosa? São as crianças, como o dito, maravilhoso dito do conto Miguelim, Campo Geral. Quem são os heróis do Guimarães Rosa? São os loucos, como o Gag, lá do Recado do Morro e tantos outros. São os velhos, como o Burrinho Pedrez, o Sete de Ouros, primeiro conto de Sagarana. Quem são os heróis de Guimarães Rosa? São os fraquinhos, os humildes, como o Timpim 21, lá do conto Duelo, ou o Manuelzinho Fulô, do conto Corpo Fechado. Esses heróis improváveis, e que é bacana você refletir, porque é fácil você ser herói sendo o Hércules, sendo o Aquiles, tá certo? Sendo o Ulisses. Pô, você já é o mais forte, você já é o mais inteligente, é só você respirar que você já é herói, que você já vence seus opositores. Difícil é você ser herói sendo o menor, o mais fraco, o mais velho. Difícil é você ser herói sendo brasileiro. É muito fácil ser herói, né, vindo de uma grande potência, né, mundial. Difícil é ser herói sendo nós aqui, brasileiros. Difícil é ser grande artista, reconhecido como é Guimarães Rosa, escrevendo em língua portuguesa. Em língua portuguesa fundida com outras línguas, como falar do cotidiano de Minas Gerais. Bacana demais isso, né? E uma outra coisa que eu quero terminar esse vídeo para não ficar tão longo, eu queria ficar o dia inteiro aqui. O Guimarães Rosa tem essas várias camadas, né? Ler Guimarães Rosa, você tem a camada da ação, da aventura, que é muito bom, né? Seguir as histórias, por exemplo, de Grande Sertão Veredas, do livro de novelas Corpo de Baile, do livro de contos Sagarana, primeiras histórias, terceiras histórias, tá? Mas também tem a camada linguística e também tem a camada filosófica e a camada mística, enfim. Mas também tem a camada social, e é com essa camada da obra do Guimarães que eu quero finalizar esse vídeo. Por quê? Fechando com tudo o que eu disse, o Guimarães Rosa parece propor na sua obra que o Brasil tem jeito se nós fizermos essa coexistência pacífica entre polos ditos como opostos. Aquilo que o Roberto Schwarz dizia, que o Brasil tinha um desafio entre o atraso, que é uma vergonha, e o progresso, que muitas vezes é uma desgraça. E aí reside, talvez até hoje, o nosso desafio. Porque esse atraso que Guimarães Rosa retrata aqui, um mundo do interior meio medieval, em pleno século XX, onde o Estado muitas vezes não tinha chegado. Por isso, a lei do jagunço, a lei do mais forte, muitas vezes preponderando. Mas esse lugar atrasado tem muita coisa de importante, de valorosa, esse interior, essa cultura nossa brasileira. E esse progresso, que é importante, não pode chegar e devastar e destruir toda essa tradição. Ele não pode ser desgraça, como dizia Roberto Schwarz. Então, o Guimarães Rosa propõe essa coexistência entre o atraso, se você quiser uma palavra mais bacana, tradição, e a modernidade e o progresso. Por isso que você tem lá heróis em que a modernidade, o progresso, não substitui a tradição, mas se junta a ela. Vamos lá, vamos dar um exemplo?
para fechar esse vídeo, você tem o Riobaldo, que era jagunço, sim, líder jagunço, mas antes de ser líder jagunço, ele era também o quê? Professor. O saber culto e o saber popular, o saber sistematizado e o saber empírico. Tá? Outro exemplo, você tem lá o caso do nosso conto São Marcos, em que a visão cética coexiste com a visão mística. Ele termina o conto respeitando a religiosidade, não querendo, né, atrito com o negro Mangalô, tá certo? E o próprio Guimarães Rosa traduz essa síntese, dessa coexistência entre esses dois Brasis. Espero que esse vídeo agrade você e peço aí que você comente, compartilhe, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Até a próxima!